conhecer é os aspectos matemáticos dos polinômios de Hermite. Como ficou um trabalho bem técnico, eu vou falar direto e depois, se tiver dúvida ou quem tiver interesse, numa cópia da monografia, eu posso disponibilizar para ler. A introdução, então. A mecânica quântica é um ramo da física que estuda o comportamento da matéria e da energia em escalas muito pequenas, em níveis atômicos e subatômicos. Além disso, a teoria quântica trabalha para diversos outros campos de estudos, tanto da física quanto de outras áreas, como da química, da biologia e etc. E tem grande influência em diversas tecnologias da atualidade. A partir dos importantes avanços da mecânica quântica, o presente trabalho se delimitará em demonstrar as relações dos polinômios de Hermite com o oscilador harmônico unidimensional, e a gente vai mostrar também como esses polinômios de Hermite aparecem na resolução da derivação de Schrödinger independente do tempo. Os objetivos desse trabalho. O primeiro objetivo é resolver a equação diferencial de Hermite utilizando o método de série de potências, apresentar as propriedades dos polinômios de Hermite e resolver a equação de Schrödinger independente do tempo, e lá no final a gente mostrar que os níveis de energia, são quantizados na mecânica quântica, no caso do oscilador harmônico. Tudo isso utilizando os polinômios de Hermite. A justificativa do tema. A proposta do tema é mostrar que os polinômios de Hermite saíram da solução da equação diferencial do Hermite e é uma importante ferramenta para a física quântica, no que se refere aos níveis de energia de um átomo. As diversas formas em que a matéria é vista e apresenta propriedades intrínsecas é melhor explicadas com os conceitos e métodos de resolução da função de onda de Schrödinger. Isso propicia o desenvolvimento de novos materiais, como exemplo, para a exploração espacial. Aqui é o trabalho em si, gente. Eu coloquei uma delimitação dos principais tópicos que vieram nesse trabalho, que a gente chama de sessão, e o primeiro capítulo, foi a introdução. O segundo capítulo, eu fiz um capítulo referente aos conceitos preliminares que a gente precisa para estar avançando no estudo desse polinômio de Hermite e do oscilador harmônico na mecânica quântica. A primeira parte a gente fez uma abordagem, todo um estudo de dedução de equações a respeito do movimento harmônico simples. Numa subseção seguinte, a gente trabalhou o oscilador harmônico simples na mecânica clássica, Aqui são as equações, eu não vou entrar nelas, qualquer coisa tem uma monografia. Numa subseção também desses conceitos preliminares, a gente apresentou a equação de Schrödinger. Nesse caso aqui, a equação é uma equação diferencial parcial. Só que como a gente vai trabalhar apenas no caso unidimensional e independente do tempo, a gente utilizou o método de separação de variáveis para tirar o φ ali de D, que é a parte dependente do tempo, e ela ficou com essa cara aí, como vocês percebem, ela só tem a dependência espacial. Um aspecto a considerar é que a equação de Schrödinger independente do tempo não contém um mundo imaginário ali. Essa parte imaginária aí, ela está relacionada com a questão do tempo aqui, onde ele aparece. No nosso caso, ela não vai aparecer essa parte imaginária, e com isso coincide de não existir funções complexas como solução. No capítulo 3, a gente apresentou o polinômio de Hermite, uma equação diferencial, homogênea. A gente trabalha ela e chega nessa cara aqui, y são 2 linhas, menos 2x, y 1 mais 2px igual a 0. Essa equação diferencial aqui, ela é chamada de equação de Hermite. Aí a gente pega essa equação de Hermite e vai resolver ela para tentar encontrar as funções hermitianas ou polinômios hermitianos. Para isso a gente utiliza o método de série de potências. Em decorrência disso, após desenvolver os cálculos, a gente chega nessa seguinte forma de recorrência aqui. Ao trabalhar essa forma de recorrência, utilizando critérios de demonstração ou indução, a gente chega na conclusão de uma forma fechada, e que essa forma fechada ela vai admitir duas soluções diferentes para esse polinômio de Hermite. Uma delas para quando n for par e outra para quando n for ímpar. Essa aqui é só a forma de recorrência, a forma fechada do desenvolvimento do trabalho. No capítulo 4, a gente começa a trabalhar as propriedades dos polinômios de Hermite. Mostrado essa definição aqui, que com ela eu consigo calcular qualquer polinômio de Hermite à medida que n vai variando. O c de n aqui, ele é o 2 elevado a n sobre a elevado a n. Esse a elevado a n, a gente mostrou como que calcula
esse H de X é aquele Y1 de X e aquele Y2 de X, ou seja, são soluções daquela equação diferencial de Euclides. Com essa expressão aqui, então, a gente vai conseguir gerar qualquer um dos polinômios de Euclides. Já numa sucessão 4.2, a gente apresentou uma outra forma de encontrar esse polinômio de Euclides, que é utilizando essa função geratriz, né, que ela é definida por essa série de potências. Olha que interessante, se eu derivar aqui φ em relação a t, eu vou ter 2x menos 2t de φ. A gente vai utilizar esse artifício aqui para jogar dentro dessa série de potências e encontrar uma forma de recorrência. E a gente consegue também calcular os polinômios de Euclides, que são essas aqui. Aqui são os polinômios de Euclides, utilizando aquela forma de recorrência anterior da função geratriz. Aqui são eles. Para n igual a 0, para n igual a 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente. E por final aqui, a gente mostra uma terceira forma de calcular esse polinômio de Euclides, até a mais utilizada, principalmente para a galera da física, que é a forma de Roglic. Perceba-se que esse menos 1 elevado a n significa aquela questão de alternância, para quando n é igual a par e quando n é igual a 1, que a gente mostrou lá na solução da equação de Euclides. Com ele você também consegue gerar esses polinômios de Euclides aqui. No capítulo 5, a gente começa a falar um pouco do oscilador harmônico quântico. Na mecânica quântica, um sistema massa-mola é definido por uma partícula quântica de massa m que encontra sob a ação de uma energia potencial V igual a 1 meio de kx ao quadrado. Que, na verdade, essa energia potencial é a mesma do oscilador clássico. Sua principal característica é que sempre podemos aproximar um ponto de equilíbrio de um potencial qualquer V de x, ou seja, uma curva de energia potencial de uma partícula atômica, pelo potencial do oscilador harmônico. Diante disso, se a energia total da partícula fica a maior parte do tempo em torno de um ponto de mínimo estável, a gente pode aproximar essa curva de energia potencial pelo potencial parabólico do oscilador harmônico. Para isso, vamos utilizar uma expansão em série de Taylor, que também está mostrado aí na monografia, em torno desse ponto de mínimo, que é x igual a A. Aqui é uma curva de energia potencial, uma partícula quântica, e a área aqui tracejada é a aproximação pelo potencial parabólico em torno desse mínimo aqui. Portanto, o potencial harmônico pode ser utilizado em casos que existem pequenas vibrações, como vibrações de átomos de moléculas de átomos, vibrações de átomos de um sólido e etc. Existem muitos casos na natureza. Na subseção 5.1, a gente resolveu a equação de Schrödinger, independente do tempo, só que para o caso do potencial harmônico. Perceba-se que aonde estava o V de x aqui, a gente colocou o meio de kx ao quadrado, que é o potencial do oscilador harmônico. Desenvolvendo essa equação e fazendo algumas substituições por variáveis adimensionais, aqui tem as substituições que eu vou fazer, eu chamo de lambda isso aqui, chamo isso aqui de lambda, se eu vou chamar a raiz de ômega n sobre h cortado, vezes x, e o φ é igual a e elevado a menos c ao quadrado, são 2 vezes h de si. Fazendo essas substituições, essa equação diferencial aqui, a equação de Schrödinger, dependendo do tempo, para o potencial harmônico, ela vai ficar com essa cara. Aí o que se percebe? Se eu chamar lambda menos 1 igual a 2p, a segunda derivada de h em relação a si de y duas linhas, e a derivada de h em relação a si de y linha e h igual a y, eu vou ter essa equação aqui, Schrödinger, dependendo do tempo para potencial harmônico, ela vai ficar exatamente igual à nossa equação de Euclides. E suas soluções, né, obviamente, vão colidir com as soluções da equação de Euclides. A gente fez uma análise também dos níveis de energia e a relação que esses níveis de energia têm com a solução daquela equação de Schrödinger, quando transformada na equação de Euclides. O que a gente percebe aos níveis de energia no oscilador harmônico da mecânica clássica? A principal divergência é que no oscilador clássico, quando o nível de energia é igual a zero, significa que a partícula está em repouso. Na mecânica quântica, existe um menor nível de
chamado energia 1.0, que ela é representada por H cortado vezes ômega sobre 2. Esse ômega aí é a frequência angular, gente. Só dá uma olhadinha na fotografia que dá para ter interesse. Então, na mecânica clássica, o menor nível de energia ele é zero. Na mecânica quântica, existe esse pequeno nível de energia determinado por H cortado ômega sobre 2. Além disso, no oscilador clássico, a energia pode assumir qualquer valor, sendo determinada pelas condições iniciais do problema, tais como velocidade, posição inicial. Já no caso quântico, o espectro de energia é constituído por um nível infinito de níveis discretos de energia. E esses níveis eles estão espaçados entre si de forma constante. Esse valor equivale a H cortado vezes ômega. Aqui está o gráfico mostrando, olha aqui, o potencial harmônico, olha o espaçamento entre os níveis de energia. Você vai aumentando aqui, ó, os níveis de energia, até a energia 1.0, percebe também que a classe estaria aqui, ó, na posição de repouso, né? E a partir disso a gente tem um espaçamento contínuo de H cortado vezes ômega. A metodologia desse trabalho, o estudo se configura numa pesquisa bibliográfica que buscou compreender a relação entre os polinômios de Hermite encontrados na resolução da equação diferencial, que essa é também de Hermite, né, como suporte para a resolução da equação de Schrödinger, independente do tempo. Resultados de discussão. No final do nosso trabalho, a gente colocou um pequeno, não um pequeno exemplo, mas um grande exemplo de aplicação, que é na área da química quântica, aqui na espectroscopia vibracional, que é a técnica que mede a interação da radiação eletromagnética com os movimentos de vibração de um sistema molecular. Qualquer sistema que contém átomos ligados entre si tem movimentos vibracionais, desde as moléculas de atômicos aos sistemas biológicos e aos materiais mais diversos. No nosso trabalho, a gente se restringiu ao estudo de moléculas de átomos. Dois átomos oscilam em torno da distância de equilíbrio. A ligação química ela vai atuar como uma mola. No entanto, essa mola ela não é perfeitamente elástica. Por isso, a gente fala que os osciladores reais das ligações entre as moléculas de átomo, eles são osciladores anarmônicos. Ou seja, existe essa anormonicidade, e o que essa anormonicidade define na curva de energia, dos níveis de energia discreta, da vibração dessas partículas, é que à medida que você aumenta os níveis de energia, você tem essa discrepância aqui, ó. Num caso perfeitamente harmônico, o espaçamento entre elas é H cortado vezes ômega, ou seja, é igual e constante. Já no caso real do oscilador anarmônico, que é o caso das vibrações das moléculas, à medida que você aumenta os níveis de energia, esse valor do espaçamento ele vai diminuindo. Isso está relacionado à propriedade de estiramento das moléculas. E outra, a ligação química ela pode se romper. Ela não é perfeitamente elástica. Se você aumentar a vibração. E as considerações finais, né? Mostrando de forma detalhada na monografia a resolução da equação diferencial de Hermite, bem como os polinômios que são soluções da mesma, além de demonstrar as principais propriedades matemáticas desses polinômios. Resolvemos a equação de Schrödinger, independente do tempo, para o caso unidimensional, de uma dimensão, para o potencial V de X, o potencial do oscilador harmônico, assim como mostramos as suas soluções, que são autofunções, né, autofunções de psi de X, que de fato são os polinômios de Hermite. Mostramos as diferenças nos níveis de energia do oscilador harmônico quanto do oscilador clássico, do oscilador harmônico quântico para o oscilador clássico, e concluímos com a espectroscopia vibracional, caso onde vibrações de átomos, de moléculas diatômicas, tem sua curva de energia potencial aproximada pelo potencial parabólico do oscilador harmônico. Aqui as referências que eu utilizei, como foram praticamente só livros técnicos, né, e conceitos de domínio público, no difícil matemática, a gente utilizou para trabalhar os polinômios de Hermite, mecânica quântica aqui, fundamento de metodologia, mecânica quântica também, física quântica aqui, e um livro de espectroscopia molecular. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão presentes aqui, principalmente aos professores que me apoiaram, né, aos amigos e colegas nessa trajetória de
4 anos. E é isso aí. Graduação titular nas aspectos matemáticos, programa de jurídica, acadêmico Marcos Antônio da Silva Ponte, curso de licenciatura em matemática da instituição de ensino superior, os agregores, o professor Dr. Manuel Laranjo Vieira, professor especialista Caído de Brasil, fizeram parte da banca examinadora juntamente comigo, professor orientador Ignaldo de Souza, aprovaram o referido trabalho com média final 10. Aí sim, velho. Aí eu botei fé. Nada mais havendo para cá, Deus por encerrado o trabalho, lavou-se a água, que aqui vai assinar o comunicador e pelos membros da Câmara. Tirou. Todo esforço é recompensado, meu brother.